Olá, eu sou José Benedito de Almeida Júnior, professor do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, tutor do Paideia, o Programa de Educação Tutorial em Filosofia. Eu recebi o convite para fazer esta comunicação por parte de um dos discentes do Paideia, o Micael Melo, a quem sou muito grato por se importar com esse tema. Quando ele me disse que o assunto eram os refugiados, eu aceitei de imediato a proposta e vou tentar colaborar com aquilo que na praxis nossa da filosofia a gente faz, que são as comunicações e os textos escritos. Nesse momento, portanto, eu posso oferecer uma comunicação e no que mais eu puder ser útil, com certeza podem contar comigo. Vamos começar então a apresentação sobre o problema dos refugiados nessa perspectiva filosófica que nós escolhemos. Refugiados, o sentido ontológico da alteridade. Bom, eu escolhi esse tema porque me parece que a questão dos refugiados é uma questão que envolve a alteridade, o outro. E a tendência dos intolerantes é justamente desvalorizar o outro do ponto de vista ontológico. Para a nossa introdução, eu aviso que eu vou tomar como principal referência o pensamento político de Jean-Jacques Rousseau. Desenvolveremos as nossas análises a partir de três dimensões: a dimensão política, a educacional e a ontológica. O ponto de vista político. Quando Rousseau fala sobre o pacto social, uma das primeiras coisas que ele diz é sobre a natureza do pacto, que o pacto não é uma escolha. O pacto ele ocorre na origem das sociedades e é impossível retornarmos ao estado de natureza. Então, nós não podemos deixar o pacto. E aí surge um paradoxo, Somos obrigados a sermos livres. Como assim obrigados a sermos livres? Ora, a gente pode entender que, então, uma pessoa que está fora do pacto social, ela não possui direitos. Então, ela voltando ao estado de natureza, ela está sem o abrigo de nenhuma forma de proteção da sociedade. Por isso que todos nós, ao ingressarmos numa sociedade, portanto, ao nascermos, nós já somos cidadãos plenos de direitos e também de deveres, mas acima de tudo de direitos. Então, sair do pacto seria uma escolha de ficar fora do campo dos direitos, o que é um absurdo teórico. A gente não poderia aceitar que alguém se retirasse do pacto pelo próprio bem dessa pessoa. Esse é um tema bastante complexo, mas o que a gente está querendo dizer então é que, do ponto de vista político, todos os cidadãos devem ser protegidos pelo Estado, pela própria sociedade da qual ele faz parte. Então, se um cidadão deseja não ser protegido, esse desejo é um desejo equivocado, é um erro de raciocínio, que deve ser amparado por meio dos sistemas de proteção da própria sociedade. Quando se trata, então, dos assuntos de relações internacionais, a gente adentra no problema da soberania. Por quê? Para o Rousseau, a soberania ela é uma característica de cada nação. Cada nação é soberana. E soberano é o povo reunido em assembleia e não quem assume o governo. Isso é muito importante, essa diferenciação, por exemplo, para a filosofia política de Hobbes. Então, o povo é soberano. O povo tem o direito de designar os seus próprios rumos. E ele não pode ceder a soberania a ninguém. Por isso que pedir uma ditadura militar é um contrassenso que não deve ser aceito. Ora,
Então, a relação entre as nações é a relação de soberano para soberano. Nesse caso, não há leis entre soberanos, porque isso acabaria justamente com a liberdade de cada soberano. É possível, no entanto, existir tratados e acordos internacionais que hoje até podemos chamar de leis internacionais, mas elas não têm o mesmo valor de leis que tem dentro de cada nação, justamente para não ferir o direito soberano de cada povo, de cada nação. Ora, há algo, no entanto, que transcende o direito do cidadão e essas relações internacionais, que são os direitos humanos, né? Na formulação da Revolução Francesa, os direitos do homem e do cidadão, que são uma conquista para a humanidade, né? Porque a partir do momento em que se declara que nós temos direitos por sermos cidadãos, nós damos um passo além naquela situação na qual se vivia, em que algumas pessoas tinham menos direitos do que outras, né? Então, eram ontologicamente menos humanas, por isso aí direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles transcendem essa questão política da concepção de soberania. Jean-Jacques Rousseau já tinha isso em vista. Ele não formula, propriamente dito, um contrato social, né, no contrato social que preveja essas relações, mas na sua obra fica muito claro que os direitos humanos transcendem os direitos do homem, dos direitos do cidadão. Novamente, vamos falar um pouquinho mais dos direitos humanos. Os refugiados, eles deixam suas nações onde eram cidadãos. E ao deixar essas nações onde eram cidadãos, adentrar o território de uma outra nação, sem o aparato legal que rege, por exemplo, os sistemas de imigração, eles ficam numa situação muito complicada, porque é como se fossem pessoas em estado de natureza dentro do território de uma nação, né? Ora, e, como a gente disse, do ponto de vista dos direitos humanos, a gente não pode aceitar que seres humanos fiquem em estado de natureza. Então, da mesma forma que o Rousseau fala que ninguém pode deixar o pacto, a gente não pode olhar para outros cidadãos, desculpem, para outras pessoas e dizer: essas pessoas não pertencem ao nosso pacto, não entraram aqui por meio dos sistemas legais de imigração, então elas deixam de ser seres humanos. Nós não podemos admitir essa situação. Então, como eu disse, da mesma forma que não podemos admitir que alguém deixe o pacto para sua própria proteção, para a proteção dessas pessoas, nós não admitimos que elas estão em estado de natureza. Como eu disse, elas adentram uma outra nação na qual não gozam dos direitos de cidadania, mas devem ser protegidas. Em um primeiro momento, não como cidadãos, mas como seres humanos. Há protocolos internacionais de acolhimento, direitos humanos, direitos humanitários e direitos dos refugiados, que eu não vou aqui entrar em detalhe sobre esses aspectos, né, para a gente não se delongar muito. Lembro do importante trabalho da Acnur, Agência da ONU para os Refugiados, que procura orientar esses procedimentos de acolhimento dos refugiados, como, por exemplo, a Convenção de 1951 e, no caso do Brasil, a Lei 9.474, de 22 de julho de 1997, que regulamenta, no caso do Brasil, o processo de acolhimento dos refugiados. Bom, agora a gente deixa o ponto de vista político e adentra para o ponto de vista da educação. Por quê? Porque a gente diria que, do ponto de vista político, o assunto ele está bem claramente definido. As nações que aderem
né, a Convenção de 1951, elas têm obrigação de acolher os refugiados de maneira ética, de maneira integral, né, porque são seres humanos em situação de fragilidade e precisam do apoio, precisam do acolhimento. Mas, além da questão jurídica, tem também a questão educacional, isto é, formarmos novas gerações com uma mentalidade de acolhimento da alteridade, de acolhimento do outro. Quando falamos em educação, não estamos falando apenas em escolas, estamos falando de um modo geral do processo educacional, o que inclui também os meios de comunicação e todos os aparatos públicos, estatais ou privados, de autônomos, né? A educação para a alteridade avançou muito no Brasil desde o fim da ditadura militar até o ano de 2016, quando recuamos drasticamente no que se refere a um ambiente democrático de valorização dos direitos humanos. O fato é que nós vimos de 2016 para cá surgir uma onda vamos dizer assim, de um pensamento de intolerância, né? E tivemos inclusive episódios no Brasil de intolerância contra os refugiados. Esses episódios, eles eram apenas o sinal de uma educação que precisava tomar rumos cada vez mais fortes para formar gerações para a alteridade, né? Então, nós avançamos muito, mas ficou claro que a gente precisava avançar ainda mais. A educação, ela é um meio de formar uma sociedade aberta à alteridade. Aqui, eu me permito dizer que vamos um pouco além, né, da questão dos refugiados, porque no caso do Brasil, nós temos também as nações indígenas, nós temos as nações indígenas e temos também as sociedades quilombolas, né? Ora, esses grupos, eles também estão dentro desse campo da alteridade. Mas, voltando à questão dos refugiados. Como eu disse, a educação do Brasil avançou muito desde o fim daquele nefasto período da ditadura militar. No entanto, precisava avançar mais. Precisávamos de mais sistemas dentro da educação para formarmos uma sociedade que estivesse aberta ao outro. E nesse processo eu destaco 3 tópicos de valorização. O cultural significa o quê? Significa valorizar imensamente todas as culturas. Não existe cultura inferior, cultura superior, cultura erudita, cultura popular. São culturas, são povos se manifestando, sendo no mundo. Então, a cultura, ela deve ser valorizada na sua diversidade. É tão bonita a diversidade. Valorização, tópico de valorização imagético, porque, via de regra, os refugiados são associados a pessoas somente em sofrimento, somente em situação de pobreza, de fragilidade. É claro que eles estão nessa situação e devem ser amparados. Mas a gente também precisa valorizar imageticamente a presença dos refugiados como positiva, né? Como presenças que contribuem para o enriquecimento da nossa sociedade. E também, nesse sentido, a valorização linguística. É tão bonita a diversidade linguística, diversidade de línguas, até mesmo de sotaques, né? E isso tem que ser valorizado nessa forma de educação para a alteridade. Então, nós precisamos retomar aquele caminho e fortalecê-lo ainda mais, para que não venhamos a ter essas ondas de intolerância que infelizmente hoje no Brasil são muito fortes. Ora, o ponto de vista da
ontologia da alteridade. Então chegamos no nosso terceiro tópico, né? Eu volto aqui rapidamente ao Rousseau, agora sobre o discurso, a respeito do discurso sobre a desigualdade entre os homens. Lá, o Rousseau formula a ideia de que os seres humanos eles têm duas paixões naturais, a comiseração e o amor de si. O amor de si é o que a gente pode chamar de autocuidado, né? De preservar a própria vida. E a comiseração é o sofrimento que nós temos por ver o outro sofrer. Então, daí, comiseração. Miséria no sentido de sofrimento. Ele diz que até mesmo os animais manifestam essa comiseração. Então, nós, seres humanos, ainda teríamos que manifestar ainda mais, né? Agora, quando o amor de si degenera em amor próprio, o ser humano se desumaniza. É o amor próprio, é o egoísmo que faz com que nós acabemos por perder a empatia, por perder o sentimento de comiseração com aqueles que sofrem, com aqueles que necessitam da nossa ajuda, mas não apenas a nossa ajuda como caridade, a nossa ajuda institucional, oficial, como programa social. Essa é uma característica que eu gostaria de destacar brevemente aqui, né? Podemos dizer que essa mentalidade liberal, essa mentalidade conservadora, ela admite a caridade, mas não admite programas oficiais de acolhimento dos necessitados. Isso é muito importante ser observado e estudado com afinco. Por fim, a questão da alteridade, né? Eu coloquei aqui no finalzinho do PowerPoint, mas vou trazer logo para a parte de cima. Martin Buber, Gabriel Marcel e outros filósofos foram marcados, né, como filósofos da alteridade, do personalismo. E eles destacaram a importância da presença do outro diante de nós. Então, eles nos lembram tanto o tempo todo que a nossa identidade é forjada na relação com o outro. Então, na medida em que eu destruo o outro, eu estou também destruindo a minha própria identidade. Esse ser humano que, por causa da degeneração do amor de si, desenvolve um amor próprio doentio, egoísta, ele se desumaniza, ele desvaloriza ontologicamente o outro, né? Especialmente o outro que está em uma situação de vulnerabilidade. O que eu quis dizer com ontologia da alteridade? Eu quis dizer que o intolerante desqualifica ontologicamente o outro. Num primeiro momento, ele alega questões econômicas, como nós vimos nos tristes episódios de gente dizendo que os refugiados roubavam o emprego no Brasil, e a gente ouve isso em outras nações também. Também alega questões culturais, vai trazer uma nova cultura, vai modificar a nossa. Ora, todas as culturas no mundo são formadas pelo sincretismo, são formadas por processos de desenvolvimento que incluem o contato com outras culturas. Então, dessa maneira, a intolerância, ao desqualificar ontologicamente o outro, quer reduzir os direitos dessa pessoa como ser no mundo, né? O que significa isso? Significa olhar para o outro, esse intolerante olha para o outro como um ser humano menor, como um ser humano que não está pleno da própria humanidade. Dessa maneira, o intolerante pode transformar o outro em mero objeto da sua vontade de poder. A ontologia da alteridade, portanto, por meio de um sistema educacional que nós tínhamos, devemos recuperar, o sistema político-jurídico que temos e temos que usar, ela
pretende valorizar nesse plano filosófico, ontológico e podemos dizer também metafísico, o outro como um ser diante de mim, um ser que é pleno de todos os direitos da existência, né? Ele não é colocado no estado de natureza, portanto, alguém que está fora do pacto. Pode até não ser cidadão da pátria X ou da pátria Y, mas é um ser humano. E é um ser humano que não está apenas em estado de sofrimento. Ele continua sendo um ser humano pleno, com seu corpo, com sua mente, com suas vontades, com sua cultura. E tudo isso tem que ser valorizado. Não apenas um aspecto do sofrimento, mas o ser humano em sua integridade. Então eu acredito que uma perspectiva da ontologia da alteridade, para a gente enxergar o outro do refugiado como um ser humano pleno de existência, poderia ajudar a transformarmos a triste realidade que estamos vivendo há alguns anos. Conclusão: temos deveres frente aos refugiados. Devem ser acolhidos, respeitados como seres humanos em sua integridade ontológica. Então eu quero reforçar aqui essa integridade ontológica: integridade física, integridade cultural, integridade psíquica, que inclui o direito de ter sentimentos, vontades, desejos, né? E não apenas transformar-se num objeto ou da vontade de poder imediata das pessoas violentas, ou como um objeto passivo, como é o caso apenas da caridade, né? Mas como objetos ativos, como pessoas ativas, como seres humanos ontologicamente plenos. Quero agradecer novamente, né, por vocês se importarem com os refugiados e movimentarem a comunidade acadêmica para que ela participe desse processo de acolhimento. Com isso, eu me despeço, agradeço profundamente toda essa iniciativa e espero ter podido contribuir minimamente, né, para que nós tenhamos uma sociedade da qual nossos filhos, nossos netos se orgulhem no futuro. Muito obrigado.